Queridos, hoje eu quero compartilhar com vocês uma mensagem baseada em Lucas 15, e o título da mensagem de hoje é Perdidos e Achados, porque eu entendo que esse é um bom título para essa parábola de Lucas 15, Perdidos e Achados. A última vez que eu preguei sobre esta parábola inteira foi em 2017, olha só que para mim foi um dia desse. Quem estava aqui em 2017? Levanta a mão aí. Tem um monte de gente que não estava. Então eu vou ministrar de novo sobre esse tema, sobre esse texto. Então vamos ler o nosso texto base. Nós vamos ler 32 versículos. Então quero que você abra sua mente, você não durma. Querido, se você já preencheu o cartão Conexão Online, deixa eu pedir um favor para você. Pega aí o teu celular. Quem está com o celular, pega aí o celular, por favor. Coloca ele aí no silencioso ou desliga ele. Por quê? Porque tem gente que não consegue vencer a tentação de durante a mensagem ficar no WhatsApp, ficar olhando mensagens. Querido, você passa tão pouco tempo na semana dedicando a ouvir a palavra, não é? Provavelmente. E aí quando você vem para esse lugar para ouvir a palavra, você ainda deixa o telefone tomar a sua atenção. Isso não é legal. Então, vença essa tentação desligando o celular, se você é algo que tenta você. Se não é, coloca no silencioso e você é capaz de deixar ele lá no seu bolso sem ficar olhando para ele. Mas se você não é capaz de ficar sem olhar, então desliga esse telefone em nome de Jesus. Querido, vamos lá, Lucas 15, versículo de 1 a 32. Todos os publicanos, atentem para isso, atentem para os detalhes. Eu quero que vocês se transportem, eu sempre digo isso, eu quero que vocês imaginem a cena acontecendo, que vocês viajem como uma criança viaja na imaginação, imaginando o episódio acontecendo, para você não se perder na leitura. Vamos lá. Todos os publicanos e pecadores, quem, gente? Estão acordados. Também na primeira frase, se já tivesse dormido, né? Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Quem? Ouvir Jesus. Mas os fariseus, quem? E os mestres da lei o criticavam. Este homem que ele está se referindo a Jesus. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola. Jesus vai contar esta parábola em resposta à crítica dos fariseus e mestres da lei. Em outras versões tem escribas. Então o texto diz assim, Jesus vai contar a parábola, ele diz: qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo? Atente para isso, onde é que ele deixou? No campo, e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la. Na próxima tela. E quando a encontra, coloca alegremente sobre os ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Eu quero abrir aqui um parêntese, que não existe ser humano que não precise arrepender-se. Mas como é que Jesus está falando disso? Jesus está citando aqui de forma meio irônica aqueles que pensam que são justos e não precisam de arrependimento. Daqui a pouco você vai entender. O texto continua. Observe, agora já a segunda parte da parábola. E qual a mulher que, possuindo 10 dracmas, ou moedas é a mesma coisa, e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus
por um pecador que se arrepende. Jesus continuou, na próxima tela. Um homem, a terceira parte já da parábola, um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Continua. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Entenda, Jesus está falando para judeu, e judeu não come carne de porco. Porco é um animal imundo, imundo no sentido de impuro. E aqui Jesus está dizendo que o cara chegou ao fundo do poço. Um judeu foi trabalhar cuidando de porcos, mas mais do que isso, ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam. Ele desejou comer a lavagem dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi. Na próxima tela: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Isso é o que ele planejou dizer. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse, ele disse aquilo que tinha planejado: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e comemorar, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança da festa lá. Então chamou um dos servos, um dos empregados do pai, e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho se encheu de ira. Isso mesmo, ele se encheu de ira e não quis entrar. Aonde? Na casa do pai, na festa. Então seu pai saiu, foi até ele e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Olha o que ele pensava do pai. O pai era um explorador, ele trabalhava como escravo. Olha o que ele pensava de si mesmo: eu sou perfeito, eu nunca desobedeci uma ordem tua. O texto continua: mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse seu filho, não era o irmão dele, era esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu, mas nós tínhamos que comemorar e alegrarmos-nos, porque este seu irmão, ele está lembrando, é seu irmão, este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nós entregamos, nós consagramos, nós dedicamos esse tempo para o Senhor. Nós queremos agora ouvir a Tua voz, nós queremos ouvir o Teu Espírito Santo aplicando e falando essa palavra ao nosso coração. Deus, tem misericórdia de mim que estou aqui à frente com essa responsabilidade de transmitir a Tua palavra.
me enche do teu Espírito Santo, derrama sobre mim autoridade, sabedoria. E Deus, em nome de Jesus, apesar de mim, apesar de quem eu sou, apesar dos meus defeitos, dos meus pecados, das minhas imperfeições, das minhas limitações, fala, Deus, com as pessoas que estão nesse lugar, fala com aqueles que estão assistindo essa mensagem pela internet. Toca, Deus, naqueles que ainda não te conhecem e naqueles que já te conhecem, mas que estão afastados de ti. Deus, trabalha em nosso coração, em nossa alma nessa noite. Nós queremos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Queridos, se você ficou atento, você viu os detalhes dessa parábola maravilhosa de Jesus. Eu diria que provavelmente essa é a parábola ou uma das parábolas mais conhecidas do mundo, as parábolas de Jesus mais conhecidas no mundo. E a primeira coisa que eu quero destacar aqui, que precisa ser dito, é que esse texto todo que nós lemos trata-se não de 3 parábolas, mas de uma parábola dividida em 3 partes. É 3 em 1 aqui, uma parábola dividida em 3 partes, ou 3 partes que formam uma parábola. Observe que o texto lá no início, não sei se você lembra, mas lá no início, quando a gente leu, diz assim: então Jesus propôs esta parábola. E outras versões dizem: então Jesus propôs uma parábola. E ele sai contando essas 3 histórias, e é no singular, não são parábolas, mas esta parábola. Quando nós pegamos somente uma dessas 3 partes da parábola, não que não seja permitido pegar uma dessas 3 partes e ler apenas elas, ou estudar apenas uma dessas partes, mas quando fazemos isso, nós corremos o risco de não entendermos o sentido completo daquilo que Jesus está querendo ensinar. Então é muito bom quando a gente pega a porção toda. Certa vez eu li, não lembro onde, mas eu sei que não é minha essa frase, mas eu gostei demais dela. Diz o seguinte, está aí na tela: olha só que princípio interessante para estudar as parábolas de Jesus. Esse princípio é o seguinte, coloca aí na tela, por favor. A chave para o entendimento de uma parábola está sempre pendurada na porta da frente. Ou seja, olha o que é que o autor aqui, que eu não lembro quem é para dar os créditos, mas olha o que o autor está dizendo aqui. A chave, o princípio para entender uma parábola está sempre pendurado na porta da frente. Ou seja, se você quer entender uma parábola de Jesus, a dica, o princípio, a direção está sempre no início da parábola, mas antes até da própria parábola, está naquele diálogo que Jesus estava tendo com alguém antes de começar a contar a parábola, aquele diálogo que antecede a parábola. A questão é, para quem Jesus está contando essa parábola? Qual é a pergunta que Jesus está respondendo com essa parábola? Ou qual a crítica que Jesus está rebatendo com essa parábola? Normalmente, as parábolas que Jesus conta se dão assim: ele está num diálogo com alguém ou com algumas pessoas, e essas pessoas fazem uma pergunta, e para responder a pergunta ele propõe uma parábola. Ou então alguém faz uma crítica, e aí Jesus, para rebater a crítica, ele conta uma parábola. E o que é uma parábola? Parábola é uma história que Jesus cria, uma história fictícia que Jesus cria para ilustrar uma verdade que ele quer transmitir de uma forma mais profunda, de uma forma mais prática. Então a parábola é uma ilustração que Jesus conta para falar de uma verdade profunda. Então a chave, o princípio para entendermos a parábola está sempre pendurado na porta da frente, ou seja, naquele diálogo inicial. Então vamos relembrar aqui o diálogo inicial. Olha só, Lucas 15, de 1 a 3. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas, ou mestres da lei, murmuravam, criticavam, dizendo: este
né? Esse Jesus recebe pecadores e come com eles. E ele, Jesus, lhe propôs uma parábola dizendo. Então observe, o que estava acontecendo era isso: Jesus estava recebendo, provavelmente na casa de algum discípulo, ele estava recebendo e sentado à mesa com publicanos e pecadores. Vamos fazer aqui, e do lado de fora estavam os fariseus criticando isso. Vamos fazer aqui uma pequena análise rápida desse início. Quem eram os publicanos? Só para a gente entender quem eram os personagens que estavam envolvidos nessa conversa com Jesus. Quem eram os publicanos? Os publicanos que cita aqui eram os cobradores de impostos. Esses cobradores de impostos, eles eram judeus, ou seja, eles pertenciam à nação de Israel, mas eles trabalhavam a serviço do Império Romano, que era quem dominava Israel. E eles trabalhavam a serviço de Roma fazendo o quê? Cobrando os impostos dos seus próprios irmãos judeus e dando dinheiro para Roma. Isso já seria terrível, porque eles eram considerados traidores, porque eles estavam a serviço do império opressor. Mas se fosse só isso, eles também eram desonestos. E eles extorquiam as pessoas na hora de cobrar o imposto. Eles cobravam a mais esse imposto. E as pessoas eram obrigadas a dar, porque eles sempre vinham acompanhados dos soldados romanos. Mas eles não só extorquiam as pessoas, como eles não extorquiam para dar todo o dinheiro para Roma, eles desviavam parte desses recursos, provavelmente já acoloiado com os soldados, eles desviavam parte desses recursos para eles mesmos. Então os publicanos eram considerados como ladrões, traidores da pátria. Os publicanos eram uma espécie de pessoas repugnantes, desprezíveis. Para os judeus, o publicano não valia nada. É tanto que existe uma categoria aqui, quando vai falar do desprezo, diz assim: Jesus estava com os publicanos e pecadores. Os publicanos não eram pecadores? Eram, mas o desprezo pelos publicanos era tão grande que é como se eles fossem uma categoria acima dos pecadores. Então esses eram os que estavam à mesa com Jesus. Quem mais estava à mesa com Jesus? Quem eram os pecadores? Quem eram os pecadores? Pecadores, em algumas outras versões, em vez de pecadores, aparecem pessoas de má fama, pessoas com a reputação ruim na sociedade. Ou seja, era gente mal falada, gente que estava à margem da sociedade. Normalmente aqui se referia a prostitutas, beberrões, adúlteros, idólatras, pessoas que a sociedade desprezava porque viviam uma vida errada à luz do dia. Quem eram então os fariseus e os escribas, que são os outros personagens que aparecem nesta parábola? Aliás, que aparecem na conversa antes da parábola. Esses são velhos conhecidos nossos, né? A gente que lê a Bíblia ouve muito falar dos fariseus, dos escribas. Eles eram quem? Os líderes religiosos daquela época. Os escribas eram uma espécie de mestres, professores, estudiosos da lei de Deus, da Bíblia deles, que era o Antigo Testamento. Então aqui os fariseus e os escribas, a gente poderia fazer uma referência trazendo para os dias de hoje, é como se fosse um grupo de pastores, de padres, de professores de teologia do seminário, professores de escola bíblica. Era a turma que estudava a Bíblia, que era o Antigo Testamento na época, ensinava ao povo e liderava a igreja, digamos assim, para você entender o contexto. Onde é que estavam os publicanos e pecadores? E o que é que eles estavam fazendo? Eles estavam dentro da casa com Jesus. Atente para isso. Os publicanos, os desprezíveis, e os pecadores, também desprezíveis, estavam onde? Dentro da casa, com Jesus, sentados à mesa, comendo com ele e ouvindo o que ele tinha a dizer. Então, além de estarem comendo com Jesus, os pecadores e os publicanos estavam lá para ouvir Jesus. Eles estavam abertos ao que Jesus tinha a lhes dizer. Eles estavam sedentos pelo seu ensinamento.
Não era Jesus que estava se contaminando ao sentar à mesa com os pecadores, como sugeria os fariseus e os escribas. Não era Jesus que estava se contaminando, eram os pecadores que estavam se purificando ao sentar à mesa com Jesus. Essa é a diferença. E onde é que estavam os fariseus e os escribas? E o que eles estavam fazendo? Eles estavam do lado de fora da casa, murmurando contra Jesus, criticando Jesus. Olha só, esse aí que diz que é o Messias, ele é o Messias, o Salvador de Israel. Olha onde ele está sentado à mesa com os pecadores, com os desprezíveis, com os publicanos. E é exatamente para responder, contrapor essa crítica dos fariseus, que Jesus conta essa parábola. Mas queridos, pensa comigo, já dá para a gente tirar alguma lição aqui. Observe, quem está dentro da casa com Jesus, ouvindo Jesus? Os pecadores, os publicanos. Quem está fora? Os fariseus, os santarrões. É exatamente isso que acontece, querido, quando nós, igreja, pregamos e vivemos o evangelho verdadeiro. Os imperfeitos, os desobedientes, os desregrados, os problemáticos, os de má reputação, os inadequados, eles são o quê? Atraídos pela mensagem do evangelho. Mas, por outro lado, os que vivem apenas uma religiosidade vazia, os moralistas, os tradicionalistas, legalistas, hipócritas, aqueles que se acham perfeitos e justos e acham que a igreja é um lugar para pessoas como eles, perfeitas e justas, esses são ofendidos quando o verdadeiro evangelho é pregado. Eles se sentem incomodados com a presença dos pecadores que são atraídos pelo evangelho. Eles murmuram, eles criticam e eles acabam se afastando. Essa parábola revela que é mais fácil um ladrão, um assassino, uma prostituta, um pervertido receber Jesus como seu Senhor, sentar à mesa com Ele, como nós acabamos de cantar, e ter os seus olhos abertos e enxergar Jesus, do que alguém que vive uma religiosidade vazia, frequentando a igreja, mas é arrogante, prepotente, orgulhoso, santarrão, que tem conhecimento bíblico, que tem conhecimento teológico, mas não vive um relacionamento com Deus. O que tornava os publicanos e os pecadores a plateia favorita de Jesus? Porque Jesus foi chamado de amigo de pecadores. Essa não é a primeira vez que os fariseus criticam Jesus. Sabe por que é que os pecadores e os publicanos eram a plateia favorita, a companhia favorita de Jesus? Porque esse grupo estava aberto para ouvir o que Jesus tinha a dizer. Por outro lado, sempre que aparecem os fariseus no texto bíblico, na narrativa bíblica, sempre que aparecem fariseus e escribas, eles estão o quê? Murmurando contra Jesus, eles estão questionando Jesus, eles estão buscando um jeito de contrapor Jesus. Sempre que aparecem os fariseus e os escribas fazendo perguntas para Jesus, eles estão sempre tentando testar Jesus, pegar Jesus numa resposta errada e não aprender com as respostas de Jesus. Nessa parábola, qual era a crítica dos fariseus em relação a Jesus? Ele recebe pecadores e come com eles. E aí Jesus responde essa crítica com a parábola. Então a parábola, ela está em 3 partes aí, tem um PowerPoint aí, está em 3 partes. A primeira parte, Jesus fala do homem que tinha 100 ovelhas e perde uma. Da segunda parte da parábola, Jesus fala de uma mulher que tinha 10 moedas e perde uma. A proporção vai diminuindo, ou seja, a proporção vai aumentando. O número vai diminuindo e a proporção vai aumentando. Na primeira, você tem 100 e perde 1, é 1%. Na segunda, você tem 10 e perde 1, já é 10%.
E na terceira parte conta a história de um homem que tinha 2 filhos e um perde, ou seja, 50%. Aparentemente, você vai ver que depois você vai ver que é pior. Então, na primeira parábola, na primeira parte da parábola da ovelha perdida, Jesus, gente, atenta para isso. Jesus mostra a seguinte realidade. Na parábola da ovelha que se perdeu, Jesus mostra a seguinte realidade: a realidade de alguém que está perdido, sabe que está perdido, porque a ovelha, você já viu uma ovelha perdida? Quando ela se perde do rebanho, por alguma razão, ela enlouquece, até a mãe dela, o rebanho encontrar. A ovelha, quando está perdida, ela entra em desespero. Então Jesus está falando de alguém que está perdido, que sabe que está perdido, e está perdido longe, fora de casa. É a primeira realidade que Jesus retrata na primeira parte da parábola. Está perdido, sabe, é consciente que está perdido, e está perdido aonde? Longe de casa. Na segunda parte da parábola, a parte da moeda perdida, da dracma perdida, Jesus mostra uma outra realidade. De alguém, a moeda ali representa o quê? Alguém que está perdido, não sabe que está perdido. A moeda não tem consciência. Ela não chama, ela não pede, ela não clama. A moeda é um objeto inanimado. Então aqui a realidade é alguém que está perdido, mas está inconsciente do seu estado de perdido. E está perdido aonde? Dentro de casa. Atente para isso. Eu pergunto, qual dos dois é mais difícil de ser encontrado? Uma ovelha berrando no campo, ou uma pequena moeda silenciosa, perdida dentro de casa? E provavelmente ali se refere à noite, porque diz que ela acende uma lamparina para ir procurar. É mais fácil encontrar a ovelha. Porque o fato dela ter consciência de que está perdida, ela berra desesperadamente. A consciência do perdido facilita o trabalho de quem o procura, porque ele sabe que está perdido e ele está buscando ajuda. E na terceira parte da parábola, né, dos filhos perdidos, Jesus mostra as duas realidades de uma vez. Olha que coisa maravilhosa. Na primeira parte da ovelha, ele mostrou uma realidade. O sujeito está perdido, sabe que está perdido, mas está perdido aonde? Fora. Vocês têm que me ajudar. O sujeito sabe que ele está perdido, ele sabe que está perdido, mas está perdido fora de casa. Na realidade da moeda, Jesus conta a realidade de um sujeito que está perdido, não sabe que está perdido, e está perdido aonde? Dentro de casa. Aí agora Jesus vai para a terceira parte da parábola. Ele vai falar do homem que tinha 2 filhos. Olha que coisa incrível aqui. Então, assim como a ovelha, o filho mais novo, que é chamado de o filho pródigo, o filho mais novo, ele está perdido, ele sabe que está perdido, porque o texto diz assim, caindo em si, ele sabe que está perdido, mas ele está perdido aonde? Fora de casa, distante de casa. E o filho mais velho, assim como a moeda, ele está perdido, mas ele não sabe, ele não tem consciência de que está perdido. E ele está perdido aonde? Dentro da casa do pai. Olha que coisa interessante. Por isso que eu digo, é uma parábola só, dividida em 3 partes. Jesus conta uma realidade, conta outra realidade, e aí ele conta as duas realidades juntas. Mas você deve estar se perguntando, se você nunca viu esse raciocínio, né, se você não estava aqui em 2017, você deve estar se perguntando assim, como assim o filho mais velho estava perdido? Eu nunca tinha parado de pensar nisso. Perdido não era o mais novo? Que estava na bagaça? O mais velho estava perdido? Mas não é a parábola do filho pródigo? Não é só um que é pródigo?
Querido, é comum nós olharmos para essa parábola e vermos exatamente isso. Sabe por quê? Porque os tradutores da Bíblia, tradutores, não escritores, os tradutores da Bíblia, quando foram dividir em capítulos, aquela coisa toda, eles saíram colocando alguns títulos para ficar mais fácil da gente identificar as passagens. E aí os tradutores colocaram o título dessa passagem, na maioria das Bíblias, colocaram o título de A Parábola do Filho Pródigo. Mas, querido, esse não foi o título que Jesus deu para essa parte da parábola. Jesus não disse, agora eu vou contar a parábola do filho pródigo. Um homem tinha um filho pródigo. Não. Olha só, Lucas 15:11, quando Jesus vai contar essa parte do filho perdido, ou dos filhos perdidos, é o que ele disse. E disse, um certo homem tinha 2 filhos. Esse foi o título que Jesus deu. Um homem tinha 2. Jesus está mandando a gente olhar para os 2. E não olhar só para um. Um certo homem tinha 2 filhos. Queridos, quando a gente leu a parábola, ficou claro, o filho mais velho também era rebelde, também estava em rebeldia em relação ao pai. Ele era tão rebelde quanto o mais novo, mas a sua rebeldia era disfarçada atrás de uma aparente obediência. Observe que quando o filho mais novo bate de frente com o pai, o filho mais novo bate de frente com o pai e diz, pai, eu quero a minha herança, o pai não dá somente a parte do filho mais novo. Olha o que diz Lucas 15, versículo 12, a parte B. E o pai repartiu os bens entre os 2. Na versão que nós lemos inicialmente diz, e o pai repartiu os bens entre eles, os 2 filhos. Sabe, às vezes a gente tem a ideia de que o mais velho ficou ali, que coisa absurda, está pedindo herança, isso é uma ofensa para o meu pai. Não, ele concordou. E ele participou do partilhamento dos bens do pai. Você já tinha tentado para isso? Ele aceitou a parte dele. E segundo a lei, se você ler lá em Deuteronômio, você vai ver falando sobre a lei da herança. Olha que curioso. Segundo a lei da herança do povo de Israel, o filho mais velho, na hora de partir a herança, o filho mais velho recebia o dobro do filho mais novo. Ele não só teve a parte dele, como a parte dele foi o dobro do filho mais novo, do irmão mais novo. Agora voltemos à porta da frente da parábola. Então essas 3 partes da parábola representam, pode ter certeza, essa parábola inteira que Jesus conta, dividida em 3 partes, ela representa um absurdo aos ouvidos dos fariseus. Um absurdo. Essas 3 histórias seguidas que Jesus conta representam um absurdo aos ouvidos dos fariseus. Assim como para eles era um absurdo o que eles estavam vendo. Jesus, aquele que diz que é o Messias, está onde? Sentado na mesa com pecadores, com publicanos, em vez de estar no nosso meio. Se ele fosse o Messias mesmo, ele andava era com a gente, e não com essa corja. Observe, os fariseus estão indignados com aquele absurdo de Jesus sentado à mesa com os pecadores, em vez de estar andando com eles. E aí Jesus vai contar uma parábola que vai falar exatamente desse absurdo. Então tudo que Jesus fala aqui nessa parábola é um verdadeiro absurdo aos ouvidos dos fariseus. Vejam só, um pastor que tem 100 ovelhas e uma se perde, e ele deixa as 99 ovelhas aparentemente sadias, ele deixa aquelas ovelhas soltas no campo. Lembra que quando eu li eu disse, atentem para isso aqui, no campo, e sai em busca de uma ovelha perdida que estava ferida. Isso é um absurdo. Não sei se você atentou para isso, mas provavelmente você tem na sua cabeça muito mais a música antiga de Osés e Paula do que o texto bíblico, que diz assim, eram 100 ovelhas soltas no aprisco, não é assim? No aprisco, eram 100 ovelhas que o pastor contou. Aí como é que diz? Aí tem uma parte assim, as 99 deixou no aprisco,
E pelas montanhas a buscar, o Júnior Firmino conhece. As 99 deixou no aprisco, e pelas montanhas a buscá-la foi. Aí qual a ideia que você tem? O pastor tinha 100 ovelhas, deixou as 99 guardadinhas no aprisco, no curralzinho, trancadinha, protegida, e foi cuidar atrás da perdida. Quando ele achou, ele volta e bota a bichinha no curral, agora tem 100 de novo. Mas não foi isso que Jesus contou, gente. Sei que quem contou essa história foi o Zé de Paula. Não sei nem qual foi o ano. O pastor Firmino é desse tempo, não é, pastor? Ai, ai. Queridos, a verdade é que ao deixar essas 99 ovelhas no campo, em algumas versões diz no deserto, o pastor estava abrindo mão dessas ovelhas para estar em busca da ovelha perdida. É tanto que quando ele acha a ovelha, coloca nos ombros, ele não volta para o campo onde estavam as 99, diz que ele vai para casa e promove uma festa porque encontrou a sua ovelha perdida. Isso é um absurdo aos ouvidos dos fariseus. Quem trocaria 99 ovelhas sadias por uma única ovelha perdida e ferida? Só Jesus. Não sei se você conseguiu captar. Olha o que Jesus diz em Lucas 15, versículo 7. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu. Olha o absurdo que Jesus está dizendo para os fariseus. Haverá mais alegria no céu por um pecador, esses aí que vocês estão dizendo que são desprezíveis e miseráveis, por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Queridos, as 99 ovelhas não representam os salvos. As 99 ovelhas representam os fariseus. Pegou? Jesus estava falando para eles. Jesus está dizendo assim, como o pastor está aqui com 99 ovelhas que não precisam de pastor. Elas são autossuficientes. Elas sabem se cuidar sozinhas. Então o pastor veio para cuidar de quem? Das ovelhas perdidas mesmo, que precisam de um pastor. Então essas 99 ovelhas não representavam os salvos, não, representavam os fariseus. Porque mesmo os salvos precisam de arrependimento. É por isso que eu digo, Jesus está falando aqui com ironia. Quando ele diz assim, que não, justos que não precisam de arrependimento. Não existe nenhum ser humano, só Jesus foi esse. Nenhum ser humano é justo e não precisa de arrependimento. Jesus está falando com ironia sobre eles mesmos, sobre os fariseus. Jesus está contrapondo a crítica deles, que era Jesus, se fosse o Messias, devia estar no nosso meio, comendo na nossa mesa, e não com esses pecadores. Aí Jesus diz, eu prefiro estar no meio dos pecadores do que com vocês, que pensam que são justos e não precisam de arrependimento. Porque eu vim buscar foi os perdidos. Os sãos, Jesus disse, não precisam de médico. Aqueles que pensam que não estão doentes. Então o pastor estava trocando as 99 justas por uma única ovelha perdida e ferida. Jesus está dizendo para os fariseus, mais vale um pecador arrependido do que 99 fariseus que acham que não precisam de arrependimento. É isso que Jesus está dizendo na lata para eles. Jesus está dizendo algo extremamente ofensivo aos fariseus. É como se Jesus estivesse dizendo assim, ok, vocês estão dizendo, vocês acham que esses publicanos e esses pecadores não valem nada? Mas eu digo a vocês que um publicano, um pecador quebrantado e arrependido, vale mais do que 99 fariseus orgulhosos, arrogantes, prepotentes, que acham que são justos e não precisam de arrependimento. É por isso que eu não estou na mesa com vocês. É por isso que eu estou na mesa com eles. Porque eles sabem que precisam de um Salvador. Assim como Jesus, o pastor da parábola preferiu estar com a ovelha perdida do que com as 99. A queixa dos fariseus era, como mestre, como Messias, ele devia estar conosco e não com os pecadores. E a questão é a seguinte: somente alguém
que reconhece que está perdido é capaz de admitir que precisa de um Salvador. Somente alguém que reconhece que está perdido é capaz de admitir que precisa de um Salvador. Os fariseus não eram capazes disso. Da mesma forma, a parábola da moeda perdida é outro grande absurdo aos ouvidos dos fariseus. Não fazia sentido nenhum revirar toda a casa, procurar uma moeda e muito menos promover uma festa que valia mais do que a moeda para festejar que encontrou a moeda. Alguns pregadores, por separar a parábola às vezes, eles defendem que essa moeda era muito valiosa, que essa moeda era parte da herança daquela mulher. Essa moeda representava parte do recurso, do sustento da casa daquela mulher. Por isso ela ficou tão desesperada. Mas se você vê o princípio lá na porta da entrada da parábola, você vai ver que o princípio que Jesus está contando é sempre que o quê? Que ele, Jesus, o pastor que procura a ovelha, a mulher que procura a moeda e o pai que recebe o filho, todos aqueles ali é Jesus em busca do perdido. E na cabeça dos fariseus, o perdido vale alguma coisa? O perdido não vale nada. Então observe, a moeda também não vale nada. A moeda não é de um valor financeiro alto, não é. Aquela moeda, ela tem um valor sentimental, emocional para a mulher, mas não um valor financeiro. Olha só, porque aquela moeda representava quem? Os publicanos e os pecadores. A parábola estava retratando os personagens, e a moeda perdida representava aqueles que estavam sentados à mesa com Jesus, que na cabeça dos fariseus não valiam nada. Então observe, essa moeda não era herança da mulher, não era parte do sustento da mulher, mas provavelmente essa moeda era parte de uma tiara que as mulheres usavam naquele tempo. Tem até uma imagem aí, coloca aí, pronto. As mulheres usavam uma tiara e tinha nela pendurado várias moedas. Eram moedas de pouco valor, de até valor nenhum, ou valor muito pequeno, mas ela tinha um valor simbólico. Normalmente essa tiara tinha a ver com um símbolo de noivado, alguma coisa assim. Então essa moeda que cai da tiara da mulher, ela não tem valor econômico. Para os outros essa moeda não vale nada, mas para ela, a mulher, a dona da moeda, ela vale muito, ela tem um valor sentimental, ela tem uma estima por aquilo, e é por isso que ela revira a casa em busca da moeda, e ela se alegra quando encontra a moeda. Isso soa como um absurdo aos ouvidos do fariseu. Jesus está mostrando que assim como a moeda, que era insignificante para a maioria, mas importante para a dona da casa, assim também os publicanos, que eram detestáveis e desprezíveis para os fariseus, eram importantes para ele e valiam a pena a sua busca. Jesus também está dizendo, se for preciso, eu estou disposto a revirar a casa de Israel. Seus dogmas, seus costumes, sua religiosidade, seus preconceitos, mas eu vou encontrar os perdidos da casa de Israel. Assim também como era sem lógica e absurda a ideia do filho pródigo, do filho perdido, aquele filho mais novo. Sabe, naquele contexto do Oriente Médio, nenhum pai receberia o filho de volta depois de tudo que ele fez, ainda dando uma roupa nova, um anel no dedo, um anel é de filho, e sandália nos pés, porque os servos andavam descalços. O pai não aceitou a proposta do filho. Qual era a proposta do filho? Pai, me aceita pelo menos como um trabalhador? Não, o pai botou um anelzão de filho de novo no dedo dele, botou sandália nos pés dele, deu uma roupa nova e fez uma festa. Isso era um absurdo aos ouvidos dos fariseus. Certa vez eu li sobre um missionário que serviu no Líbano, né? Naquela região lá do Oriente Médio, Kenneth Bailey, acho que é isso o nome dele.
E ele diz que quando contava essa parábola, lia essa parábola no contexto do Oriente Médio, que é o contexto que Jesus estava, diz que as pessoas lá ficam horrorizadas com essa parábola. Isso não faz sentido para eles, porque no contexto do Oriente Médio, o pai é a figura mais importante. Lá no Oriente Médio, ainda nos dias de hoje, há um desprezo pela mulher e há uma superestima pelo homem. Então o pai é a figura mais importante. Então um filho não chega para um pai com essa falta de respeito aqui. Para eles isso é um absurdo. O pai é capaz de matar o filho chegar com uma conversa dessa. Porque chegar para o pai e dizer assim, me dê a parte da herança, é como se dizer assim, eu quero que você morra. Pedir a sua herança com seu pai em vida é desejar que seu pai morra. É considerar como se ele tivesse morrido. Isso é uma falta de respeito. Para nós essa parábola soa normal, porque aqui no Ocidente nós estamos acostumados com desrespeito aos pais. Mas no Oriente Médio, nos dias de hoje, isso ainda é estranho. Agora imagina no tempo de Jesus. Isso soa muito estranho. Mas voltando para a parábola, o mais novo representa quem? O filho mais novo? Os publicanos, os pecadores, os desrespeitosos, os insubmissos, desregrados, irresponsáveis, os canalhas, os sem noção. O filho mais novo representava os pecadores e os publicanos, os desprezíveis. Porém, o mais velho representava os fariseus. O mais velho, o filho mais velho, representava os fariseus, os certinhos, os cumpridores da lei, mas que assim como o mais novo, assim como os publicanos e os pecadores, não amavam nem respeitavam o Pai que é Deus. Jesus está dizendo mais ou menos assim, aqui eu estou pegando a lição do que Jesus está ensinando e estou interpretando. Jesus, é como se Jesus com essa parábola estivesse dizendo assim, eu sei com quem estou lidando. Os fariseus, esse povo aí que está sentado, você não presta. Aí Jesus assim, eu sei com quem que eu estou lidando. Eu sei exatamente quem está sentado à mesa comigo. Eu sei quem são os publicanos. Eu sei que eles são pecadores e as coisas desprezíveis que eles fizeram. Mas eu também sei quem são vocês, seus hipócritas. Lembra que Jesus chamava eles assim? Hipócritas, raça de víboras, sepulcros caiados. É assim que Jesus chamava os fariseus. Eu sei quem vocês são, vocês não me enganam. Jesus estava denunciando que para os fariseus, com a figura do filho mais velho, Jesus estava jogando na cara dos fariseus que para eles obedecer ao Pai era um fardo, era uma penitência, era uma caminhada sem alegria, sem festa, sem prazer. Eles fingiam que amavam o Pai, mas eles na verdade eles odiavam o Pai, eles se ressentiam do Pai. Assim como o filho mais velho, não havia relacionamento, não havia intimidade entre o filho mais velho e o pai, embora estivesse morando na casa do pai. Jesus está dizendo para os fariseus, não há intimidade, nem amor de vocês para com o pai, embora vocês estejam dentro da casa dele. Jesus está alertando para uma realidade assustadora. Os religiosos, quando eu falo religiosos, são os que vivem uma religiosidade vazia e não um relacionamento com Deus. Os religiosos dentro da casa, os religiosos dentro da igreja, são muito mais duros de coração muitas vezes e mais difíceis de ser quebrantados do que os perdidos ou os pervertidos que estão lá do lado de fora, distantes. O irmão mais velho tem uma característica muito, muito perigosa. O irmão mais velho sofre de falta de arrependimento. Ele está cheio de autojustificação, de autopiedade. Se você continuar lendo Lucas, e aqui a gente terminou o capítulo 15, chegar em casa você vai para o capítulo 16, e você vai ver que no capítulo 16 Jesus diz exatamente isso aos fariseus. Vocês se autojustificam, vocês justificam vocês mesmos diante do povo, em vez de serem justificados por Deus. Eles estão cheios de autojustificação.
assim como o filho mais velho. O pai sai ao encontro do filho mais novo, e ele encontra o filho mais novo como? Completamente quebrantado, arrependido, pedindo perdão e misericórdia. Pelo menos como um trabalhador me aceita de volta na tua casa. Lucas 15, 21. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Olha a atitude do filho mais novo. Eu não presto, eu fiz tudo que é de errado, eu nem mereço ser teu filho. Me aceita como um trabalhador. Eu pequei contra Deus e contra o Senhor. Então o pai leva o filho mais novo para onde? Para dentro de casa. Mas o que você talvez não tenha atentado é que o pai também sai ao encontro do filho mais velho. Você atentou para isso? O pai saiu ao encontro do filho mais novo, quando avistou ele no caminho, mas também o pai saiu ao encontro do filho mais velho. Diz que quando o filho mais velho chega do trabalho, e ele escuta a música da festa, ele pergunta a um funcionário lá, um servo da fazenda, descobre que a festa fica lá fora, e o pai sai ao encontro do filho mais velho. O pai sai da festa e vai lá fora agora buscar o mais velho. Mas o que é que ele encontra lá? Ele encontra um filho que? Ressentido, magoado, contrariado, irado e ingrato. Interessante. O filho mais velho vivia tão distante do pai, mesmo morando dentro de casa. Ele vivia tão distante do pai que quando ele escuta a música, ele não procura o pai para perguntar: que festa é essa, pai? Ele chama um funcionário para meio que fofocar com o funcionário. O que é que está acontecendo aí? O que é que meu pai está fazendo aí? E o funcionário, cheio de alegria: não, seu pai recebeu o seu irmão e ele está vivo. Ele se enche de ira. Não há arrependimento no filho mais velho, não há quebrantamento no filho mais velho, não há consciência de pecado. Nós só vemos nele orgulho. Nunca transgredi as tuas ordens. Ele era justo demais, ele era perfeito demais, ele era santo demais para se arrepender de alguma coisa. Por isso ele se recusa a ouvir o chamado do pai e entrar na festa. Querido, quem é justo demais para se arrepender, certamente é orgulhoso demais para obedecer. O filho mais velho ignora o chamado do pai. Se ele era tão obediente ao pai, como ele diz: nunca desobedeci a uma ordem tua. Aí o pai está ali chamando ele com todo carinho: meu filho, foi o seu irmão que voltou, a gente tem que se alegrar, porque ele estava perdido, estava morto, agora é como se ele tivesse nascido de novo, vamos festejar comigo. Não! Esse era o cara que obedecia o pai, que não é capaz de sensibilizar com a alegria do pai. Ele preferia que o pai estivesse sofrendo a dor da perda do irmão. Ele era um mentiroso. Agora me diga uma coisa: você que está na igreja, dentro da casa do pai há tanto tempo, há quanto tempo você não se quebranta, não é capaz de se quebrantar e chorar diante do seu Senhor por causa dos seus pecados? Arrependido, sabe aquele dia que você cai em si e pede perdão a Deus pelas coisas erradas que você fez, e você se quebranta diante dele. Há quanto tempo não acontece isso com você? Você que vive dentro da casa do pai. Mas pastor, arrependimento não é só para o descrente que está lá fora, não? Não, filho. Depois que você se converteu, eu pergunto: você parou de pecar? Pode responder: você parou de pecar? Por que você parou de se arrepender? Se eu não parei de pecar, por que eu parei de me quebrantar e me arrepender na presença do Senhor? Por que eu parei de cair em si, como aquele jovem caiu em si? Sabe qual é o problema, querido? É que o pecado do filho mais novo,
estava exposto na vitrine, todo mundo via. Mas o pecado do filho mais velho estava em oculto, lá no porão, escondido no íntimo do coração dele, a sua rebeldia, a sua ira, a sua ingratidão, a sua indiferença. O teu filho, nem para ter respeito pelo pai nem pelo irmão. Mas Jesus nessa parábola, e esse filho mais velho é o fariseu, são os fariseus, e Jesus nessa parábola, ele pega uma lanterna e ele está iluminando o porão do coração dos fariseus, e dizendo: está vendo aí onde está a sua sujeira? Está vendo aí onde está o teu pecado? E você julgando os publicanos e os pecadores? Jesus está iluminando o porão dos fariseus e expondo o seu pecado. Um coração egoísta preferia o irmão perdido na lama com os porcos, na rebeldia, na solidão, do que de volta à casa do Pai. Um coração invejoso, para ele o Senhor faz festa, para mim o Senhor nunca deu nem um cabrito. Um coração prepotente: sou trabalhador, sou obediente, cumpro todas as regras. Um coração ingrato e magoado: tu nunca me deste um cabrito. Como assim? Ele tinha recebido a parte dele da herança, está dizendo que não recebeu um cabrito? Ingrato. O pai diz: meu filho, tudo que eu tenho é seu. Como é que você diz um negócio desse? Ingrato. Sabe com quem esse filho mais velho se parece? Você pode dizer: com os fariseus, sim, mas eu estava pensando em outra pessoa, eu estava pensando em nós. O filho mais velho se parece com os crentes de hoje, ou com boa parte dos crentes de hoje. Em muitos momentos nós somos egoístas, nós só pensamos em nós, no nosso próprio umbigo. Eu estou salvo e o resto é que se dane, literalmente se dane, vai para o inferno. Compartilhar minha fé, servir ao meu semelhante, acolher o perdido, repartir o pão, estou fora. Temos coisas mais importantes para fazer, tem uma faculdade para concluir, tem uma carreira profissional para cuidar, tenho contas para pagar. Eu tenho que pensar em mim. Se eu não pensar em mim, quem vai pensar em mim? Muitas vezes nós temos um coração invejoso. O irmão tem inveja da bênção do outro irmão, da casa do irmão, do carro do irmão, do marido da irmã, do salário do irmão. Por que é que Deus abençoou tanto esse daí? Nem vem para a escola bíblica, e eu que venho para a escola bíblica, Deus não me abençoa. Esse daí vive faltando o culto, nem faz parte de um PGM, olha como Deus abençoa ele. Por que o Senhor não me abençoa assim também? Não parece o filho mais velho? Às vezes nós somos um povo prepotente. Eu mereço o cuidado, a provisão de Deus. Eu mereço que Deus não permita que eu passe pelas aflições desse mundo e pelas tragédias e pelas dores. Sabe por quê? Porque eu sou bom, porque eu frequento a igreja, porque eu lidero um PGM, porque eu abri a minha casa para ser anfitrião de um PGM, porque eu sou pastor, porque eu venho ao culto, porque eu faço isso, eu faço aquilo. Deus deveria estar orgulhoso de ter um filho como eu. Eu tenho um orgulho de ser humilde, né? Às vezes nós somos ingratos. Recebemos a salvação quando a Bíblia diz que merecíamos a morte. E aí ainda vivemos ressentidos com Deus, porque Ele não nos deu o carro que a gente queria, a casa que a gente queria, a cura que a gente queria, o emprego que a gente queria. Não tem nada mais valioso do que a salvação, do que a vida eterna que Ele já te deu. O cara tinha recebido a herança dele, que era o dobro do irmão, e da gente: você não me dá nem um cabrito. Você recebeu a salvação, a vida eterna em Jesus Cristo, que morreu na cruz por você, e está: porque o Senhor não curou o meu olho que está cego, porque o Senhor não curou a minha perna que está puxando de um lado, porque o Senhor não me deu o carro que eu queria, a casa que eu queria. Somos tão ingratos quanto o filho mais velho, muitas vezes. Assim como o filho mais velho, existem muitos hoje que são trabalhadores, dedicados, religiosos,
assíduos na igreja, mas com o coração, sabe, o pecado está lá no porão do coração. Você olha assim na vitrine, está toda arrumadinha, a vitrine está toda bonitinha, mas no porão do coração está sujo, está cheio de pecado, cheio de egoísmo, cheio de inveja, de arrogância, de ingratidão, de mágoa, de ressentimento. E eles têm vivido longe do Pai, mesmo estando dentro da casa do Pai. Assim como o irmão mais velho, e assim como os fariseus, às vezes nós andamos ocupados demais, reparando e apontando o erro dos nossos irmãos. Nós, eu e você. Às vezes assim, fale por você, né? Lucas 15:30. Porém, esse seu filho desperdiçou tudo o que era do Senhor, gastando com prostitutas, e agora ele volta e o Senhor manda matar um bezerro gordo. Em que o filho mais velho está focado? Nos erros do irmão mais novo. A atitude do irmão mais velho é a atitude de um acusador. Ele está tão concentrado nos erros do outro que ele não consegue enxergar os seus próprios erros. Ele está tão concentrado no pecado dos outros que ele não consegue enxergar os seus próprios pecados. O acusador dificilmente se arrepende ou pede perdão, se quebranta. Sabe por quê? Porque ele acha que pelo fato dos outros serem piores do que ele, ou dele ser melhor do que os outros, Deus já devia estar mais do que satisfeito com ele. Os acusadores, os apontadores de pecado dos irmãos são os que mais solicitam um atendimento pastoral ou um atendimento com o líder do PGM. Sabe por quê? Mas não é para falar dele, não. Você pensa que ele vai falar? Vai não. É para falar dos outros, para falar dos irmãos. Não pode passar uma coisa dessa, não pode, mas essa pessoa tem que tomar atitude. Você tem que tomar atitude. É para falar dos outros e não de si. Quer saber se você tem a tendência de irmão mais velho, de acusador? Só um testezinho. É claro que só um teste, né? Se você tem tendência a acusador, durante essa mensagem você está pensando assim: deu certinho para irmão fulano. Ou então você está assim: mas rapaz, logo hoje ele não veio. Né? Você já tem tendência, viu, de irmão mais velho. O filho mais novo, conhecido como filho pródigo, ele cometeu um erro mais escandaloso do que o seu irmão mais velho, mas pelo fato de ter se concentrado nos seus próprios erros e pecados, ele se arrependeu, ele retornou e entrou novamente na casa do pai. Ele estava concentrado nos erros dele e não nos erros dos outros, não nos erros do irmão. E é por isso que ele conseguiu enxergar a sua real situação. Eu estou no chiqueiro, eu estou acompanhado de porcos, eu estou comendo lavagem, eu estou perdido, eu pequei contra Deus e contra o meu pai. Eu não sou digno de ser teu filho. Porém, o irmão mais velho, por ter se concentrado no erro do seu irmão, ele não reconheceu o seu próprio pecado e terminou a história. A parábola termina. Onde é que está o irmão mais velho quando a parábola termina? Está dentro ou fora da casa do pai? Fora da casa do pai. Olha que coisa. O cara que passou o tempo todo dentro da casa do pai termina a história fora. E o outro que passou o tempo todo fora terminou a história dentro, na festa, na casa do pai. Quem acha que está são, ou seja, que não está doente espiritualmente, não procura por um médico, não procura por Jesus. Só os que sabem e têm consciência de que estão doentes. Jesus diz: eu não vim para os que são sãos, eu vim para os doentes, eu vim buscar e salvar os que estão perdidos. Querido, o que eu costumo dizer é: a igreja é um hospital espiritual.
Numa série que eu preguei, no início da igreja, ainda lá no Parque Industrial, era assim, tem até um título de um livro: Proibido a entrada de pessoas perfeitas. Devia ter uma placa ali: proibida a entrada de pessoas perfeitas. Existem pessoas perfeitas? Não, mas existem pessoas que pensam que são perfeitas. A igreja não é para você. Você pensa que é perfeito? Você pensa que é justo? Você pensa que é bom o suficiente para merecer o céu? A igreja não é lugar para você. A igreja é lugar para pessoas que admitem que estão doentes espiritualmente, que precisam ser tratadas pelo médico dos médicos, que precisam de um Salvador. Aqui é um hospital de doentes espirituais, em tratamento. E o médico não sou eu sou o paciente. O médico é Jesus. Ele disse: eu vim para os que sabem que estão doentes, e não para os que pensam que são sãos. Querido, se você se encaixa, agora eu quero falar para você que se encaixa no contexto do filho mais novo. Eu estava falando muito para o mais velho, né? Que tem muito a ver com a gente que está dentro da igreja. Mas se você se encaixa no contexto do filho mais novo, o rebelde, o que decidiu viver por conta própria, viver a sua vida pela sua própria vontade, do seu jeito, sem se importar com o que o pai queria para ele, eu quero dizer a você o seguinte, coloca aí na tela: Ele, o Pai, Ele te ama o suficiente para esperar o tempo que for preciso pela tua volta. Amém. Lucas 15, 20. Vinha ele andando ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Por que eu digo que ele estava esperando pelo filho? Aqui diz que quando o filho ainda vinha longe, o pai o avistou. Eu imagino, aqui a minha realidade, eu imagino aquela casa de fazenda, de sítio, com aquele alpendre. Ali era a casa do pai, aquela casa rodeada de alpendre. E o pai está ali no alpendre da frente, né, a estradinha lá. E ele de longe, ele vê de longe a silhueta e diz: aquele é meu filho. E aí ele sai correndo ao encontro do filho. A questão é: você acha que é coincidência? Você acha que é coincidência? Na hora que o filho apareceu, o pai estava olhando para a estrada? Foi uma coincidência? Eu acredito que Jesus está querendo passar para nós a ideia de que não era coincidência, que o pai estava aguardando o dia em que o filho ia aparecer lá na estrada, voltando para casa. O pai estava aguardando o filho. Eu tenho certeza que aquele pai repetia aquela atitude todos os dias, de estar ali aguardando o filho aparecer no caminho. E eu lembro de uma história que eu li. Eu transcrevi aqui para não esquecer nenhum detalhe, não está na tela, mas eu quero ler para vocês. Uma história real, só uma ilustração, quer dizer, uma história real que serve como ilustração. A história de uma mãe cuja filha fugira de casa. A filha fugiu de casa com o namorado. Ela passou vários anos fora de casa sem dar notícia. Depois que ela foi abandonada pelo namorado, resolveu voltar para casa. E quando ela chegou em casa, ela encontrou o quarto dela arrumado do jeito que ela sempre deixava. Então ela perguntou para sua mãe: mãe, como é que a senhora adivinhou que eu ia voltar hoje? Como assim, minha filha? Não, porque a senhora arrumou meu quarto. E a mãe dela disse: eu não adivinhei, minha filha, que você ia voltar. Desde o dia que você foi embora, todos os dias eu arrumo o seu quarto, esperando que esse é o dia que você vai voltar. Essa é a atitude do pai daquele filho pródigo. Não foi coincidência ele passar na varanda e ver o filho lá longe na estrada. O pai olhava para aquela estrada todos os dias, esperando o dia que o filho ia voltar. Querido, lembre-se, Deus é capaz de esperar o tempo que for preciso para você voltar, mas a questão é: ninguém sabe quanto tempo de vida você ainda tem para desperdiçar longe da casa do Pai e longe do Pai. E se a história terminar
e você ainda estiver lá fora. Outra coisa importante é que o pai toma a iniciativa de manter a casa aberta para o filho, mas a partir daí o pai não fez mais nada. Diferente do pastor das 100 ovelhas que saiu lá em busca da ovelha, da mulher que saiu lá, o pai, ele mantém a sua casa aberta, seus braços abertos, seu coração aberto, mas ele não faz nada até que o filho cai em si e começa a trilhar o caminho de volta. Aí sim, o pai sai ao encontro dele e caminha junto com ele o restante do caminho de volta para casa. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Não precisa você se preocupar com as dificuldades do caminho nessa volta para o Pai, porque terão dificuldades. Você deve estar cheio de perguntas, mas se eu entregar minha vida a Jesus, se eu me tornar discípulo de Jesus, o que vai acontecer? O que Deus vai fazer com a minha vida? O que as pessoas vão dizer? Quais são as lutas que eu vou passar? Você não precisa se preocupar com isso, porque na hora que você cair em si e decidir voltar, Deus vai ao seu encontro e vai trilhar o caminho junto com você. Ele não vai ficar olhando de longe, será que ele vai conseguir chegar aqui? Será que ele não vai tropeçar? Será que ele não vai desistir? Não, o pai correu lá, foi ao seu encontro, o abraçou, o beijou e acompanhou ele de volta. Querida, a caminhada cristã não é uma caminhada que você faz e Deus está lá, Jesus está lá, e você vai ter que fazer a caminhada e superar todos os obstáculos e vencer, e no final você chega onde está Jesus. Não, a caminhada cristã, querido, é assim: você cai em si, se admite que é um doente espiritual, se admite que é pecador, você pede misericórdia, então Jesus vem até você. E aí ele vai trilhar o caminho de volta ao Pai com você. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai a não ser por mim. Você vai trilhar com Jesus, porque Jesus é o próprio caminho até o Pai. Então você não precisa se preocupar com as dificuldades até o Pai. É só você cair em si, reconhecer que está perdido e pedir misericórdia. Mas lembre-se, Deus é capaz de esperar o tempo que for preciso, pois Ele tem todo o tempo do mundo. A questão é quanto tempo você ainda tem para desperdiçar longe do Pai. E se a história terminar e você estiver do lado de fora? Pense nisso, amém?